Afinal de contas, quais são as condições, ou as doenças, ou os transtornos que são considerados pela lei deficiência? Olá pessoal, meu nome é Lucério Lacerda, eu sou advogado, especialista em direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão na descrição. Muito embora pessoa com deficiência seja um termo assim muito abrangente, há muitas pessoas que me perguntam, e apesar de que nós temos aqui uma ênfase especial no transtorno do espectro do autismo nesse escritório, até porque esse que vos fala tem transtorno do espectro do autismo, é pai de 3 jovens rebentos com transtorno do espectro do autismo, irmão de uma pessoa com transtorno do espectro do autismo e também tio de uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. Por isso, essa afinidade, quanto à condição. Mas não é só o transtorno do espectro do autismo que se constitui em condição reconhecida pela lei como deficiência. Ocorre que existem algumas condições específicas que a própria lei já diz, já enuncia como sendo deficiência para todos os efeitos e fins legais. 2 exemplos. Autismo. A lei do autismo, que é a Lei 12.764 de 2012, ela diz expressamente: o transtorno do espectro do autismo é deficiência para todos os efeitos legais. A lei da cegueira monocular também diz: a cegueira monocular é deficiência para todos os efeitos legais. Então, quando você tem um reconhecimento categorial que a própria lei faz, interpretando que aquela condição é deficiência, positivando isso, você não precisa fazer grandes demonstrações quanto à existência da deficiência. Demonstrações aonde? Demonstrações para quem? Demonstrações para o poder público, ou para o seu empregador, ou para qualquer pessoa a quem caiba decidir se concede ou não a você um direito. Isto é, por exemplo, se existir uma lei que diga que a pessoa com deficiência tem direito a passe livre aí no seu município, e muitos municípios têm essa lei com esse conteúdo, pessoas com deficiência têm direito a passe livre nos ônibus coletivos, por exemplo, no metrô, em qualquer transporte. Se a lei disser, nesse sentido lato, pessoa com deficiência tem esse direito, então basta você apresentar o diagnóstico de autismo, de transtorno do espectro do autismo, que você já vai ter reconhecido o exercício daquele direito. Porque a lei do autista fala que quem tem o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo é deficiente para todos os efeitos legais. Entendeu isso? Agora, existem alguns direitos que acometem a pessoa que tem deficiência, mas, veja, não basta que ela seja deficiente, ela tem que provar outras coisas. Por exemplo, uma redução de jornada, uma remoção por motivo de saúde, são situações, direitos, que você só exerce se você, além de provar que tem a deficiência, você provar que tem a necessidade daquele ajuste laboral. Precisa ter a necessidade. E aí vai depender do deficiente em particular. Tem deficiente que tem a necessidade de um ajuste de horário e tem deficiente que não precisa. Entende? Agora, muitas pessoas me perguntam frequentemente, isso aqui tem a ver com a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Só autismo que é deficiência? Só existe autismo e deficiência física? Que outras deficiências existem? Eu tenho fibromialgia, eu não sou deficiente? Eu tenho depressão, eu não sou deficiente? Eu tenho câncer, não é deficiência? Então, primeiro nós vamos fazer uma distinção aqui. A lei contempla situações de direito tanto para pessoas com deficiência, quanto para pessoas com doenças graves. Entendeu? Existe uma diferença entre doença grave e deficiência para a lei. Mas há muitas situações em que uma doença grave, dependendo da forma como ela se manifesta e prejudica a pessoa nas atividades do dia a dia, pode ser considerada deficiência também. E aí a pessoa vai reunir as duas qualidades, de pessoa portadora de doença grave e de pessoa com deficiência ao mesmo tempo. Existem outras situações que não são consideradas doenças graves, mas elas podem assumir uma gravidade tal e prejudicar tanto a vida da pessoa, trazer um prejuízo tão significativo e persistente, que seja considerada deficiência. E aí a pessoa, embora aquela condição, pelo nome, não seja de regra
uma deficiência, pode ser que naquele caso concreto seja. Eu estou falando, obviamente, das condições que não têm um reconhecimento legal e abrangente como deficiência para todos os efeitos legais. Vou dar aqui 3 exemplos. TDAH, que mais? Fibromialgia e depressão. 3 exemplos de situações que podem vir a ser consideradas deficiência. Mas como é que eu vou saber isso? Quem é que decide se é deficiência ou não? Gente, quem decide se é deficiência ou não é o diagnóstico, é o relatório clínico, são os médicos. Porque, veja bem, existe, além dessas leis que reconhecem certas categorias de condições como deficiência, existe um conceito geral de deficiência. E todas as pessoas com quaisquer condições que venham a preencher esses requisitos, elas têm que ser consideradas pessoa com deficiência. Vamos lá, que eu vou te dizer qual é esse conceito. Esse conceito está no artigo 2º da Lei 13.146 de 2015. Essa lei é chamada de Lei Brasileira de Inclusão, ou então de Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei muito abrangente, é uma lei que alterou o Código Civil, e que alterou diversas outras leis, que criou o crime de discriminação contra a pessoa com deficiência no seu artigo 88. É uma lei extremamente abrangente. E essa lei é muito importante para o direito das pessoas com deficiência, porque ela materializa um acordo que o Brasil foi subscritor, que é a Convenção de Nova York. Lá na Convenção de Nova York, que aconteceu em 2009, onde o Brasil foi um dos países signatários, o Brasil assumiu o compromisso de aperfeiçoar e criar uma legislação que defendesse o direito das pessoas com deficiência em todo o Brasil. E essa lei se materializa no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a legislação que eu acabei de mencionar. O artigo 2º da LBI, ao conceituar a deficiência, diz o seguinte: deficiência é, atenção para isso, deficiência é o impedimento de longo prazo. Ou seja, a deficiência é um impedimento. Não existe deficiência sem impedimento, né? Quando a gente começa a descrever, ou melhor, quando a lei começa a descrever o que é deficiência, ao enunciar esse conceito, ela diz: deficiência é o impedimento. É um impedimento de longo prazo. E qual é a natureza desse impedimento? A lei fala de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Ou seja, essa deficiência ela tem que estar em algum desses tipos, né, de situação, de impacto físico, sensorial, intelectual ou mental. Então, se você estiver falando de uma pessoa com cegueira, é uma deficiência sensorial, né? Se você estiver falando de uma pessoa, por exemplo, com transtorno do espectro do autismo, você está falando de uma deficiência mental. Mas calma, viu, gente? As deficiências mentais são muito variadas, né? Entre as deficiências mentais, como espécies do gênero mental, você tem as doenças psiquiátricas e tem, por exemplo, os transtornos globais do desenvolvimento. E aí, se você falar de atraso na cognição, deficiência intelectual, aí a natureza da deficiência é intelectual, compreende? Então, tem que ser de um desses tipos. Então, você está falando de depressão. Depressão é o quê? Eu não sou médico, tá, gente? Mas eu penso que a depressão poderia ser enquadrada como de natureza mental, ou então poderia ser enquadrada como de deficiência de natureza física, dependendo da causa, né? Porque a depressão pode ter várias causas. E aí, o que determina se uma depressão é deficiência ou não? Calma, eu vou terminar os requisitos aqui e vou voltar ao exemplo da depressão. Então, tem que ser um impedimento, tem que ser de longo prazo, tem que ser física, mental, sensorial ou intelectual. O que mais que precisa? Precisa acontecer que, por causa dessa condição, a pessoa tem que necessariamente interagir com barreiras, uma ou mais barreiras. E essas barreiras devem necessariamente causar um prejuízo relevante na vida da pessoa. Causar um prejuízo tão relevante que, se comparar essa pessoa com outra pessoa que não tem deficiência, você há de chegar à conclusão de que essa pessoa não está partindo do mesmo lugar. Ela vai ter muito mais dificuldade para conseguir se determinar com competitividade na vida. Ou seja, tem que ser um impedimento de longo prazo, além de ser de longo prazo,
tem que ser intelectual, físico, mental ou sensorial e tem que, em interação com uma ou mais barreiras, prejudicar a vida da pessoa, né? Tirar dela a igualdade de condições para a vida. Você veja como é que é complicado isso? É porque você vai ter que dizer, para chegar à conclusão que uma situação, que uma depressão é deficiência, você vai ter que demonstrar que ela é de longo prazo, porque tem gente que se deprime um pouco de tempo, se medica e acaba o problema. Tem muitas situações, gente, que basta o tratamento elimina a barreira. Porque só existe deficiência se houver barreira invencível. Barreira que não dá para vencer de outro jeito, senão através de direitos concedidos por leis de inclusão, para equilibrar o jogo, né, para favorecer aquela pessoa, para que ela esteja, ou seja, tratando essa pessoa com deficiência de maneira desigual, um pouquinho mais favorecida, com leis compensatórias, para que ela tenha igualdade de condições. É isso mesmo, você tem que diferenciar aqueles que são diferentes para que eles se igualem. Você trata diferente as pessoas para que as diferenças sejam superadas. Entendeu isso? Então vamos lá, voltando ao caso da depressão. Já que a pergunta desse vídeo é: quais as condições que são deficiência? É só aquelas que a lei diz que é deficiência? Não, tem esse conceito geral, qualquer condição que atender esse conceito é deficiência. Voltando à depressão aqui. A depressão, pode ser que uma pessoa tenha uma depressão, que ela toma um remedinho, um sossega-leão, um tarja preta e resolve. E aí acaba as barreiras, porque ela, estando medicada, ela está normal, ela está como uma pessoa típica, porque ela está medicada. Naquela pessoa, para aquele tipo de depressão, aquela medicação funciona. Da mesma maneira, TDAH. Tem TDAH que, se você der uma Ritalina, se der um medicamento apropriado, os sintomas do TDAH desaparecem, pelo menos enquanto aquela pessoa está medicada. Se os sintomas desaparecem, você não pode dizer que tem barreira. E lembre-se, ter uma ou mais barreiras interagindo na vida da pessoa e causando prejuízo a ela é um dos requisitos para que uma situação seja configurada, reconhecida como deficiência. Agora, vão existir situações em que o medicamento não adianta. Vai existir um tipo de depressão profunda, profundíssima, que você não consegue fazer, não adianta repor serotonina, não adianta tomar remédio. A pessoa, ela fica prostrada. Não é que ela não tem força física para se levantar e reagir. Ela não tem ânimo, ela não consegue sair da cama, ela não consegue tomar uma decisão, ela não consegue trabalhar. E você medica, você tenta uma coisa, tenta outra, tenta terapia, tenta isso, e não adianta, não tem jeito. Tanto que tem muitas pessoas que se aposentam por causa de depressão. Então, nesse caso, você concorda que a pessoa que tem uma depressão, que toma remédio, não sara. Ela fica 1, 2, 3, 4, 5 anos de depressão. Por causa da depressão, ela não consegue mais trabalhar. Por causa da depressão, ela não vai na academia. Ela não pratica um esporte, ela não vai passear. Às vezes, a depressão está associada a outras comorbidades. Ela tem síndrome do pânico, ela não vai nem no portão, quanto mais trabalhar. Você concorda que essa pessoa tem barreira? Que a condição dela criou várias barreiras? Por exemplo, ela não sai de casa, não tem condição de elaborar, não tem condição de trabalhar, ela não faz exercício físico, ela não passeia, ela não tem ânimo para nada, ela não quer ver nem parentes. Essa pessoa tem uma deficiência. Não tem nenhuma lei que diz que depressão é deficiência. Mas essa depressão que eu estou narrando aqui, essa depressão hipotética para o exemplo, mas que na vida real tem muitas pessoas que a têm, essa pessoa tem deficiência. E se ela tem deficiência, ela tem o direito de exercer todas aquelas condições e benefícios que a lei assegura. A lei assegura não como privilégio, a lei assegura como equidade, como maneira de desigualar, tratar desigual aqueles que são desiguais, para que seja alcançada a justiça, para que essa pessoa tenha uma chance a mais de ter uma possibilidade de ação, de realização no mundo. A mesma coisa vale para TDAH, vale para fibromialgia. Tem gente que tem fibromialgia, mas de pouca intensidade. Ok, de pouca intensidade. Toma um analgésico ali, um relaxante muscular, às vezes resolve. Agora tem gente que tem fibromialgia que fica sentindo dores lancinantes o tempo todo. A pessoa não consegue dormir, pregar o olho de tanta dor. Essa pessoa tem deficiência. Porque isso causa barreira. Quem é que consegue trabalhar, se concentrar, desenvolver uma atividade econômica sentindo dor o tempo todo? Não sei você, eu não consigo.
Eu não consigo fazer nada se estiver sentindo dor. Eu não consigo fazer uma peça, eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo atender um cliente, eu não consigo dar uma consulta a um cliente, eu não consigo fazer um parecer, não consigo fazer nada se eu estiver com dor. Agora, imagina uma pessoa que tem na dor a sua condição permanente e que não tem medicação que resolva. Então, gente, fique claro aqui, eu citei 3 exemplos, né? TDAH, citei depressão e citei fibromialgia. O importante não é ter uma lei. Quer dizer, ter uma lei que diga que autismo é deficiência é uma coisa importante, né? Porque no sentido de que você precisa de menos documentos, é menos controvertida a existência da deficiência, embora algumas vezes seja em alguns lugares, mas não é impeditivo de que outras pessoas que não têm uma lei dizendo que outras condições sejam deficiência, que também não possam provar que tem deficiência. TDAH pode ou não ser deficiência, dependendo das barreiras, dependendo da resposta ao tratamento, dependendo da intensidade, dependendo do tipo de prejuízo e impacto que aquela condição impõe àquela pessoa. Se atender aos requisitos do artigo 2º da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, então está feita a história, está provada e demonstrada a deficiência, aí a pessoa vai ter direito à questão do carro PCD, a isenção de IPVA, isenção de IPI, isenção de CMS, né? O passe livre nos municípios que têm lei nesse sentido, ou estacionamento também nos lugares onde existem leis que garantem esses direitos à pessoa com deficiência e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. E, se você tiver alguma dúvida ou quiser debater esse assunto, é só deixar o seu comentário aqui no campo dos comentários, tá bom?